Gente, então a adoração é algo que Deus estabelece como ela deve ser. Nós não podemos estabelecer regras. As pessoas querem escolher como servem a Deus, o que acha que deve fazer, o que acha que não deve fazer. E nós estamos vendo que o Velho Testamento é, na realidade, um conjunto de peças que vão se concatenando para explicar símbolos, explicar princípios, é bem verdade, mas princípios que foram, em um primeiro momento, expressos através de simbologias. O princípio estava ali, a verdade estava ali, mas era expressa de maneira, em forma de sombras, como sombras da realidade em si. É como aquela coisa que Paulo diz assim, olha, antes nós víamos como em espelho, mas agora nós vemos face a face. Se você pega um espelho de cristal hoje, praticamente a imagem que você tem do face a face é a imagem que está no espelho, amém? Está claro para todo mundo isso? Só que o espelho que ele se referia naquela época não era o espelho de vidro como nós temos hoje. Era o espelho, era o reflexo, ou na água, ou numa superfície de bronze, que geralmente tinha as distorções naturais. Então, o Velho Testamento é meio que essa visão simbólica, que guarda uma verdade subjacente, mas a verdade está oculta pelo símbolo, e não totalmente revelada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É como se a verdade estivesse ocultada pelo símbolo. E a verdade, ela vem e se expressa em sua totalidade em Jesus. A mensagem de hoje é uma das mais especiais que eu acho, para mim, sobre a relação do Cristo de Deus, do nosso Salvador, e a presença dele no Velho Testamento. Ou seja, a imagem dele está lá no Velho Testamento de maneira simbólica. E Deus, nesse texto que nós vamos ler agora, escolheu, determinou para os primeiros, para os judeus no deserto, antes de chegarem à Terra Prometida, e óbvio, antes da vinda de Cristo, estabeleceu passo a passo, material com material, cor a cor, de como ele queria que o seu lugar de adoração fosse construído, o seu santuário. E ele chamou esse santuário de tabernáculo. O tabernáculo foi algo que Deus estabeleceu. Não foi Moisés que disse, eu vou fazer assim, eu vou fazer com essa abertura, eu vou fazer com essa altura, com esse comprimento, com essa área. Não. Deus estabeleceu, passo a passo, em princípio, os materiais a serem usados. Olha que coisa. Os materiais a serem usados, ouro, prata, linho, o que mais? Pedras preciosas, madeira de acácia, incenso, para colocar lá na mesa, né, do incenso, no altar de incenso, e ele estabeleceu tudo como deveria acontecer, e disse, Moisés, eu quero que você construa isso, e nesse lugar vocês vão me adorar, e eu vou prescrever passo a passo como deve ser a adoração, e especialmente, como é que os pecados de vocês serão perdoados. A maneira como os pecados de vocês vão ser perdoados, está descrito aqui, nesse prédio, eu vou mostrar um vídeo para vocês, aguardem aí, bem interessante, nesse lugar, eu estabeleço tudo como deve ser, como vocês devem agir, como devem me adorar, como deve ser a oferta e como deve ser o perdão do pecado. Prestem atenção. Então ele escreve aqui, vamos lá comigo, Êxodo capítulo 25, é um texto pequeno que introduz o vídeo que eu vou narrar agora, e que vocês precisam estar bem atentos para que a gente entenda a mensagem de ponta a ponta. Êxodo 25, diz assim a palavra do Senhor, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam o que, queridos? Me tragam o que? Que me tragam uma o que, gente? Oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. É interessante, para aqui só um pouquinho. Esse aqui é um dos únicos momentos para a construção do tabernáculo em que Deus não exige do seu povo, através dos seus líderes, o levantamento de alguma oferta. Ele diz assim, eu quero que deem aqueles que desejarem o quê? Dar. Para mostrar desde o princípio, mesmo na simbologia do tabernáculo, que a adoração a Deus, gente, tem que ser algo livre. O dar tem que ser algo livre. O participar tem que ser algo livre. Uma pessoa, por exemplo, não vai tomar a decisão de deixar alguma coisa para fazer algo para Deus, se não for absolutamente algo do Espírito, livre. Porque se for por forçação de barra, ninguém vai alcançar absolutamente a experiência do que é servir a Deus por amor.
E ele diz: olha, peça a todos que livremente queiram me dar uma oferta para a construção desse tabernáculo. Aí ele diz o que era que ele queria receber. Ó. Receba de todo aquele cujo coração o compelia a dar. Essas são as ofertas que você deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão o que, queridos? E farão o que? O que é que diz aqui em Êxodo 25? Farão um santuário para mim. Um lugar onde eu vou habitar, um lugar onde vocês vão me adorar, um lugar onde vocês vão me encontrar, um lugar onde vocês vão experimentar a minha glória, um lugar onde vocês serão tocados pela minha presença. E eu habitarei no meio deles, ele diz. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Presta atenção. Como era em geral esse tabernáculo? Uma grande cerca, um grande cercado. Dentro desse grande cercado, uma tenda retangular, dividida em duas áreas. Essa tenda, nós vamos ver agora. A primeira era uma área reservada para os sacerdotes em geral. Só os sacerdotes entravam na primeira câmara. Mas uma segunda ala tinha um segundo véu para entrar naquele segundo espaço, não chamado de santo lugar, mas chamado de santíssimo lugar. Só uma vez por ano o sacerdote, que fosse o líder, o sumo sacerdote, poderia entrar naquele lugar e oferecer ali dentro um sacrifício de sangue para todo o povo de Israel, uma vez por ano, no dia da expiação, dia do perdão, Yom Kippur. E lá ele matava um bode, e ali, uma vez por ano, aquilo era para expiar, era através daquilo havia a purificação exterior do povo de Israel. E nós vamos ver esse vídeo agora que eu vou narrar, prestem bem atenção. Construído no meio do deserto, entre as tendas das pessoas, aí era o tabernáculo. Uma grande cerca, esse altar aqui na frente, onde se queimavam os animais e as ofertas. Na frente dele, entre o altar e o tabernáculo, havia uma pia. Estão vendo aquela piazinha ali no meio, onde eles lavavam as mãos? Aí uma visão superior do tabernáculo. O lado esquerdo era onde os sacerdotes entravam. O direito, onde tem essa arca, só o sumo sacerdote. Na entrada, esse altar de sacrifícios. Logo depois do altar de sacrifícios, havia a pia, onde eles lavavam as mãos, em uma representação de purificação. E eles entravam na primeira câmara, dentro da tenda. À esquerda, nós vemos ali o candelabro, do lado direito a mesa de pães. E aqui que nós vemos agora, de trás para frente, víamos o altar de incenso. Aí é o candelabro, com 7 lâmpadas acesas durante todo o tempo. Durante todo o tempo, essas lâmpadas eram acesas. Eram velas acesas. Representando, para alguns teólogos, o Espírito de Deus. Os 7 Espíritos, que na realidade não são 7 em número. O 7 representando a perfeição do Espírito de Deus. O número 7 tem um sinal de perfeição na Bíblia. Do lado direito havia a mesa com os pães da presença, que alguns ligam esses pães a possivelmente a simbologia de Jesus Cristo, o pão da vida. Um lugar de muita honra a Deus e de muito respeito. E na frente, um altar, uma mesa com incenso. Essa mesa com incenso, ela era sempre acesa pela manhã e à noite. Nessa parte, qualquer sacerdote poderia entrar. Os sacerdotes eram filhos
eram descendentes da tribo de Levi. Levi, um dos 12 filhos de Jacó. E entre aquele lugar santo e o Santo dos Santos havia esse véu, essa cortina, que não poderia ser traspassada, sob pena de morte. Os sacerdotes então viam a menorá de um lado, o candelabro, vinham do lado direito a mesa dos pães, e na frente deles, e ao mesmo tempo diante da presença do Santo dos Santos, esse é o Santíssimo Lugar. Uma arca feita de acácia, coberta de ouro puro, com querubins, representando aí a guarda da presença do Senhor. E nesse lugar, de maneira misteriosa e maravilhosa, Deus aparecia em uma coluna de fogo durante as noites e uma coluna de nuvem durante os dias. E quando a coluna se movimentava, era hora de desarmar o tabernáculo e caminhar mais alguns quilômetros em direção à terra prometida, em uma peregrinação que durou 40 anos. Um lugar especial que Deus escolheu para representar a sua presença entre os homens. O Espírito, o Filho e o altar com as orações do povo de Deus diante da presença do Deus eterno. O Santo dos Santos, o santo lugar. Deu para entender alguma coisa? Sim ou não? Sim. Então vamos para casa, pega a Bíblia e vamos embora. Deixa eu só tentar trazer mais algumas informações para vocês que serão úteis para a nossa compreensão sobre o que de fato é vida com Deus e sobre o que é religião. Eu estou cansado de religião. Eu estou cansado de religião. Estou cansado de preceitos humanos. Estou cansado de tentativas humanas de agradar a Deus através dos seus próprios méritos. Quando, nessa hora, Deus fala com Moisés e descreve, a partir do capítulo 25, se você abrir a Bíblia de Êxodo, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30, o 31, fala de todo o processo construtivo do tabernáculo. Se você quiser adentrar, saber os detalhes daquilo que a gente viu aqui. Mas eu quero me concentrar, já que a gente quer encontrar Jesus ali, a gente precisa sair daquele momento simbólico, temporário no deserto, e nos projetar agora em um momento na história, depois que Jesus veio, morreu na cruz por nós, e morrendo na cruz por nós, Ele inicia uma nova era, uma nova aliança, diferente dessa primeira, aperfeiçoada. E aí, o escritor sagrado, na carta aos Hebreus, eu gostaria que você abrisse agora, esse sim é o texto base para hoje, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler agora, e a gente vai entender, pouco a pouco, o que aconteceu. Isso vai ser útil para a nossa vida espiritual, e vai ser útil para nós hoje, na compreensão de quem é Jesus para nós. Ora, olha que coisa, a gente já está aqui, centenas de anos lá na frente na história, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido pela humanidade, e o símbolo já tinha se aperfeiçoado, a coisa em si aconteceu. Jesus morreu, e a morte de Jesus tem toda a representação do tabernáculo para nós. Vamos lá. Ora, a primeira aliança tinha o que, gente? Hebreus 9, tinha o que? Não estou ouvindo vocês, ela tinha o que? Regras para a adoração, e também um tabernáculo de que natureza? Terreno, terrestre. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo havia o véu. Do véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro, para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro, contendo o maná, que Deus deu no deserto, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, olha o que o escritor sagrado nos diz. Vamos lá. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar o quê? Detalhadamente. Presta atenção.
Muitos, quando eu falei que ia falar do tabernáculo, diziam assim, agora o pastor vai explicar exatamente o que é que representa cada vela, cada luz, cada pingo de ouro, cada cor, cada pedra no peitoril do sumo sacerdote, os detalhes do tabernáculo. Mas não é hoje esse o objetivo. Como não era o do escritor sagrado. Ele disse, olha, sobre esses detalhes, eu não vou falar agora. Eu vou falar agora do que é importante. Do que é importante para vocês, do que é importante para nós. E ele começa, ele diz assim, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente, em que lugar? No lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava em que lugar, queridos? No santo dos santos. E quantas vezes por ano, Cidade Viva? É como o Godstock, uma vez por ano. Só que lá era um momento só. E ele chegava ali uma vez por ano, o sumo do sumo do sumo do sumo. O cara que era o cara, dentre os sacerdotes, ele entrava naquele santo lugar, santíssimo lugar, onde tinha a arca que representava a presença do Deus vivo. Vamos lá. É que diz aqui, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano. E nunca, nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados de quem, gente? Que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Para aqui. O que era que Deus queria mostrar com um relacionamento que dependia de uma repetição, ano após ano, para perdão de pecado? O que é que o Espírito Santo estava mostrando? Que o problema do pecado não estava resolvido definitivamente. Que o problema do pecado era recorrente, não estava resolvido definitivamente. Essa era a mensagem que o Espírito de Deus dava para cada um de nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos tentar fazer aqui uma ponte cultural, uma ponte religiosa. O cidadão diz assim, não, todo mês eu tenho que ir para a festa tal, da minha igreja. O outro diz assim, eu tenho que ir todo ano para a festa da padroeira, porque ali eu vou resolvendo, ano após ano, lá eu participo da vigília, eu participo da procissão. O outro diz assim, eu vou para a vigília da minha igreja. O outro diz, eu vou para uma jornada de 40 dias, ou enfim. De fato, o que está sendo mostrado aqui é que a religião é essa repetição que não resolve o problema em si. A religião não resolve o problema em si, porque a religião é exatamente essa tentativa humana de se religar com Deus, de agradá-lo, de fazer coisas. E tem gente que ainda diz assim, aí bota no Facebook ou no Twitter, estou precisando visitar o culto da Cidade Viva para me purificar. Não está dizendo, tadinho, que tolice. Eu vou para o culto para me purificar. Talvez você tenha essa ideia na sua cabeça, vamos purificar, eu vou para o culto, então eu pinto e bordo, deito e rolo, faço o que eu quero, a minha vida é uma verdadeira desconsideração à graça de Deus, enfim. Aí você diz assim, não, eu vou lá resolver o problema. É o problema da quarta-feira de cinzas, meu amigo, é o mesmo. Por que a quarta-feira de cinzas é depois do carnaval? E o cara vai botar a cinzinha lá na igreja? Por que é? Porque o cara deita e rola, pinta e borda, transa com quem quer, toma quantas quer, sai para lá e para cá, traz esposa, mas na quarta-feira é diferente. Eu vou colocar uma cinzinha, vou me purificar. A minha crítica não é o catolicismo, nem a minha crítica é aos evangélicos nominais. Que eu estou querendo alertar você que está em casa, está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, que é muito difícil hoje de manter na televisão palavras que falem duro ao coração das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa, gente, o que o tabernáculo significava era essa incapacidade de resolver o problema em si, aquele problema que está dentro de nós.
E que não é resolvido quando eu simplesmente decido não fazer alguma coisa errada. Porque aí entra uma questão muito forte no pecado humano, que é a questão da consciência. E ele vai falar sobre a consciência agora. A consciência é quem nos condena, a consciência é quem nos liberta, a consciência é aquilo que precisa ser renovado por Deus. Olha o que é que o escritor diz sobre a consciência. Vamos lá. Vamos para o 8, de novo. Acompanhe comigo, por favor. Não olhe para mim. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos ali, gente? O que era? Não é a presença de Deus? Sim ou não? O Santo dos Santos não era a representação da arca, onde Deus disse que iria habitar, então não estava resolvendo o problema. Olha no versículo 9 o que ele diz. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Por quê? Olha como é a coisa. Como é que eu posso ter a consciência limpa de que eu estou bem com Deus e que Deus resolveu o meu problema de relacionamento com Ele, se todo ano eu tenho que repetir a bendita cerimônia da expiação? É a história de uma pessoa que eu ouvi dizer, rapaz, eu conheci uma pessoa no trabalho, mulher casada e tal, mas tinha uns relacionamentos errados dentro do trabalho, e me contaram isso há 10 anos, não, há 12 anos eu ouvi essa história, mas ela fazia assim, ela adulterava, e lá mesmo, no quarto, depois que acabava tudo, ela só ajoelhava e pedia perdão a Deus. De maneira recorrente. É aquela ideia, gente, de que nós somos, na realidade, pessoas que ainda não encontraram definitivamente o caminho da graça, que entendem que Jesus nos salvou, e se Ele nos salvou, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Se Ele me salvou, o adultério não tem domínio sobre a minha vida, a mentira não tem domínio sobre a minha vida, o palavrão não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas o que é que acontece? As pessoas querem baratear a graça de Deus e vivem a relação com Deus como se estivessem na aliança antiga. Pô, peraí, não vai resolver mesmo? Então, o que é que eu faço? A cada ano eu ofereço aquele sacrifício oferecido, então meu problema está sendo resolvido. E aí o escritor disse, mas aquilo não resolvia o problema de quê? Da consciência. Era externo, era estereotipado, era uma mera expressão de religião. Embora, repito, embora Deus quisesse com aquela simbologia revelar no futuro a verdade em si, o que era que significava o tabernáculo, por que tinha aqueles candelabros de 7 velas, por que tinha o pão do lado direito, por que tinha incenso, por que tinha um véu separando, por que tem um véu separando, o que é que nos separa de Deus? É o nosso pecado, gente. O que é que separa o homem não redimido do Senhor? Da graça, é exatamente essa barreira, esse véu, que não está ali como uma cortina, é um véu que nos cega à verdade, que nos cega à vontade de Deus, que nos cega o que Deus quer fazer em mim e através de mim. Então escutem, nessa hora, o escritor de Hebreus começa então a descortinar o símbolo, e mostrar por detrás do símbolo, a verdade em si, que é Cristo. Vamos lá. Estamos já lá. O 9, de novo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Não podiam. E ele completa. Olha o que ele diz no 10. Olha comigo. Eram apenas o que, gente? Prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até quando? Até quando Deus quis que o povo fizesse isso? Até quando? Até quando, cidade viva? Até o tempo da nova ordem. Que nova ordem é essa? A ordem inaugurada por quem? Por quem?
Jesus Cristo, quando Jesus veio, foi para inaugurar a nova ordem, a nova aliança. Isso vocês se lembram. Se você for católico ou evangélico, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Jesus então é essa nova ordem. E o escritor disse, olha, tudo isso, toda essa ritualística, ela era uma simbologia, ela não tem mais sentido. E sabe o que é que me entristece hoje? É ver gente, é ver igreja, é ver líder querendo trazer de volta o símbolo para dentro da sua vida. E a gente está dizendo, eu vou construir um tabernáculo na minha casa, no quintal. Eu pego lá, entendeu? Coloco as réplicas. Agora é o seguinte, viu, mulher? Mulher, tu só entra até o santo lugar, porque no santo dos santos, só euzinho. Fica aí, mulher. Isso não é coisa de mulher. E os meninos, nada de entrar nesse lugar. E aí ele vai para esse lugar, e ele vai e adora. E outra coisa, tem uma igreja que está construindo em São Paulo, novamente, o Templo de Salomão. O que é a diferença do templo para esse tabernáculo? É que quando o povo chegou na terra prometida, não haveria mais necessidade de montar e desmontar, e o que era móvel passa a ser fixo. Então o templo é de fato o tabernáculo edificado. Tabernáculo de pedra, imóvel. Mas gente, tem pessoas que estão presas ainda a ritos, estão presas a tradições da própria igreja. Tem pessoas que nessa época do ano não comem milho, porque diz que o milho é essa época em junho, começa no dia 1º, é consagrado a uma outra divindade, e não comem milho, não tem quem faça comer. É aquela história que eu também não comia acarajé, né, porque a baiana, disseram, a baiana vai pegar, vai oferecer ao orixá dela, coisa e tal. Como? Tem alguém aí? Escuta, o escritor de Hebreus disse, esse momento já, o quê? Já o quê? Passou. Agora chegou a nova ordem, e essa nova ordem tem um novo regente, e esse novo regente tem uma nova lei para estabelecer. Não uma nova lei no sentido de revogar a antiga, mas dar a ela o significado real que ele queria dar. E essa lei passa a ser escrita não em tábuas de pedra, mas segundo a palavra, segundo a própria ideia de Jeremias, nas tábuas do nosso quê? Coração. Não em pedras, mas em tábuas de carne. Não é o restaurante, é essa tábua. Vamos lá. Pessoal, vocês estão muito quietos. E eu não estou com nenhuma piada para contar para vocês hoje. Então, eu não sei o que fazer para despertar você. Olha para quem está do seu lado e diz assim, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Estamos chegando ao fim, irmãos. Falta 1h30. Vamos lá, é brincadeira, vamos lá. E aí ele começa a falar de como o problema do pecado foi resolvido. Vamos lá, Hebreus 11. Quando Cristo veio como quem? Sumo sacerdote. Jesus veio como sumo sacerdote de Deus. Não era o sumo sacerdote ali dos judeus, o sumo sacerdote de uma nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez, vamos ler comigo, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Que Santo dos Santos é esse? O do templo? Não. No tabernáculo dos céus. Porque o da terra era uma simples cópia do celestial. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos lá. Versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, aleluia, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência. Aí a purificação da consciência, de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Nós vamos agora para o 23 e caminhamos para o fim. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Que cópia é essa que ele está dizendo? O terrestre. O que o autor está dizendo é que há um tabernáculo espiritual, celestial, o lugar da habitação de Deus. E que Jesus, como sumo sacerdote, depois que morreu na cruz por nós, não como um bode, mas como o próprio Filho de Deus, ele entrou na presença do Altíssimo. E não só entrou, ele entrou e abriu e escancarou a porta para todos aqueles que nele creem possam entrar livremente na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Viva ou morta? A igreja aqui é viva ou morta? Viva! Acorde para Jesus. Versículo 23, vamos lá. De novo. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o tabernáculo dos céus, com sacrifícios de que categoria? Que categoria? Superiores. Não. Olha o que ele está querendo dizer. Está pensando que é bode que vai resolver o problema da consciência e do pecado? Está pensando que é sacrifício que vai resolver o problema da consciência e do pecado? Está pensando que vai resolver com penitência, com boas obras? Você está achando que vai resolver o problema do pecado vindo para a igreja, participando de um ministério, indo para a vigília, indo para a procissão? Está pensando que vai resolver o problema do pecado com a cinza da quarta-feira de cinza na sua vida? Não! Ele disse que para que haja verdadeiramente a purificação da nossa consciência, a nossa salvação, a transformação do nosso ser, um sacrifício superior tem que ser dado a Deus. Problemas temos, porque a única coisa que a humanidade tem é bode, é cabra, é religião. Mas graças a Deus, aleluia, que o sumo sacerdote Jesus, ele não é apenas o sumo sacerdote, ele foi a própria oferta imolada na cruz. Jesus não é o sumo sacerdote apenas, ele é a oferta do sumo sacerdote. E esse é um sacrifício de que ordem? Inferior ou superior, gente? Inferior ou superior, igreja? É um sacrifício vivo ou morto? Vivo. Quando ele ressuscita, mostrando o poder sobre a morte, mas depois de ter sido entregue por toda a humanidade, ali ele entra na presença do Senhor, como quem diz: missão cumprida, Pai. Porque antes dele ir para esse sacrifício, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita o quê? A minha vontade, mas a vontade de quem? A tua vontade. E na vontade do Pai ele cumpriu, sofreu, doeu, morreu, foi oferecido como sacrifício, um sacrifício ali que recebia em si mesmo toda a maldição que nos cabia, porque tinha que ser um sacrifício superior. O próprio Deus teria que resolver esse problema, que a humanidade nunca vai resolver, nem com a filosofia, nem com a psicologia, nem com a religião. Só Jesus, entrando no tabernáculo de Deus, tendo dado a própria vida, é que pode nos dar a garantia de que hoje, verdadeiramente, aleluia, nós temos acesso ao Deus vivo. Então procure o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua vida, e dê um glória a Deus por isso. E nesse sentido, onde estão os sacerdotes de hoje? Cadê? Eu? Ixi. Eu?
Aí entra na história o conceito de sacerdócio individual de cada filho e de cada filha de Deus. Não temos tempo de passar por toda a Escritura sobre isso, mas a Bíblia diz que Deus nos fez agora sacerdotes. Quando Cristo morreu na cruz e rasgou o véu do templo, isso foi um momento impressionante. Na hora que Jesus morre na cruz, lá no Gólgota, a história relata que o véu do templo que separava o santo lugar do santo dos santos, teve um rasgão, meu amigo, de ponta a ponta, que não tinha costureiro que pudesse ter resolvido antes. E aquilo era grosso, aquilo era muito grosso, muito grosso. E o que era que Deus queria mostrar para a humanidade? O véu rasgou, meu filho morreu. Agora é o seguinte, quer entrar na minha presença, tem que ser por Jesus. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Entendeu agora? Para entrar no Santo dos Santos, eu sou também e eu sou também e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, aleluia por isso. Pregação simples, né? Mas é essa pregação que salva o homem. Não é a pregação da autoestima, da prosperidade. É essa pregação. É que nós olhamos no espelho, Deus nos mostra quem somos, o traste que somos, os pecadores que somos, as tentativas inúteis que fazemos durante toda a nossa vida para conquistar um favor que não pode ser pago, não pode ser comprado, não pode ser absolutamente trocado por nada. Mas Jesus entra naquele tabernáculo celestial, apresenta o seu sacrifício diante de Deus, a sua própria vida, e isso nos dá hoje acesso a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um amigo meu no trabalho na procuradoria, é bem engraçado, que ele diz assim, ele diz, Sérgio, um procurador amigo meu, ele diz, rapaz, eu vou para o céu de qualquer jeito, nem que seja pegando no teu pé. Eu digo, rapaz, se tu for depender de pegar no meu pé, tu tá aí frito. Frito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vivam essa experiência. Fale delas para os seus filhos. Chute o balde. Renove a sua mente pelo que verdadeiramente interessa. Essa coisa gratuita, essa coisa da graça. E olha como o autor de Hebreus encerra. Por que nós devemos viver isso? Olha o que ele encerra, ele diz assim, ó. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo de Deus, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, quantas vezes? Uma única vez. Para o que, gente? Tirar os pecados de muitos. Por que muitos? Ele vai explicar aqui. Aparecerá Jesus quando, gente? Quando? Uma segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aos que o aguardam. Você aguarda? Não, você não aguarda, não. Você aguarda a sua aposentadoria. Você aguarda a herança do seu pai. Você aguarda o seu marido. Você aguarda, sabe o que? Ganhar o campeonato de jiu-jitsu. Você aguarda com ansiedade a sua nova casa. Você aguarda com ansiedade o seu novo emprego. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio pela primeira vez, Ele iniciou o fim dos tempos. Uma vez a irmã chegou para mim e disse, pastor, eu ouvi dizer que está para chegar o fim dos tempos. Eu digo, chegou. E faz tempo. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, Ele inicia o fim. Estão lembrados da história do reino? Que é, mas ainda não é. Ele é iniciado, mas não é consumado. Gente, nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E o que nós temos que fazer com maior prioridade na nossa vida hoje é aguardar isso.
Eu fico dizendo assim, ô Senhor, se tu vier, eu quero. Eu quero hoje. Quero, vem hoje. Vem agora. Vem agora. Alguém vai dizer assim, não, pastor, a gente tem que construir o auditório principal lá na BE. Eu quero não. Posso não. O meu Deus não deixa não. Porque Ele quer que eu viva com Ele. Ele quer que eu experimente aquilo que Ele começou na minha vida e que eu experimente em totalidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair daqui agora, banda voou, não quero mais saber de nada. Mulher, não vou mais trabalhar não. Hoje não tem nem guere de noite. Que eu não quero mais ter filho não, que Jesus já está voltando, né? O outro vai dizer, não quero mais não, não é isso que eu estou dizendo. É onde está o seu tesouro, diz a Bíblia. Ali estará o quê? O seu coração. Vamos lá, vamos trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, mas imprescindivelmente, nós temos que acordar, e nós vamos acordar esse ano, nem que seja no pau. No pau. Eu quero que Deus meta o pau na cidade viva. Começar por mim. No pau, no cacete. Para que a gente entenda que isso aqui é apenas uma parte dessa realidade genuína. Vamos nos espelhar na vida do Mozinho, da Aidelene, sabe? Estão ali com as crianças, sabe? Vamos, que tal a gente falar dessa simplicidade, dessa salvação ao povo sertanejo? Que está amarrado na sua cultura, coitado, que está todo místico, se chover, cai um raio, vem um sapo, abriu a boca, olhou para mim, vai acontecer coisa ruim. E aí, um povo que está, sabe, acabado no misticismo, e tem gente aqui no horóscopo, meu Deus, e aí o que vai acontecer? Eu saio de casa ou não? Hoje o seu dia é um dia ruim para os negócios, mas é bom para o amor, a partir do meio-dia. Acaba de dizer, eu só vou sair do meio-dia de casa, vou ficar em casa, não vou fazer mais nada. Então, gente, pelo amor de Jesus Cristo, o cristianismo é a coisa mais simples que pode acontecer, que qualquer criança de 2 anos pode entender, 1 ano pode entender, que Jesus é o Salvador da humanidade, que isso é tudo muito simples, é tudo muito belo, e que Ele veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, Ele veio para começar um plano que Ele virá terminar. Por isso, Ele diz assim, de novo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, ou seja, a eficácia da expiação acaba sendo limitada àqueles que creem, àqueles que são tocados. Daqueles que creem. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Não vem mais, viu? Tem gente que está dizendo assim, eu vou resolver a minha vida quando Jesus voltar, está frito. Resolva não. Não resolva a sua vida e essa questão sua com Deus, a questão da sua consciência e do sacrifício de Jesus na cruz, precisam ser decisões que você vai tomar hoje. E eu vou dizer aqui, em nome de Jesus, como aconteceu de manhã e tarde, hoje Deus vai salvar a gente nesse lugar. E hoje Deus vai libertar pessoas do jugo da religião nesse lugar. Hoje, quem acredita, diga amém, pelo amor de Deus. Aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam.